Acredite se quiser, existe um lugar no deserto do Peru onde figuras gigantes, algumas maiores que prédios inteiros, só aparecem de verdade quando vistas do céu. E o mais estranho: elas foram criadas séculos antes da humanidade sequer imaginar o conceito de avião. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer um mistério que nem arqueólogos, nem astrônomos e nem engenheiros conseguem responder totalmente. E antes de continuar, já deixa o like e se inscreve. Assim o YouTube entende que você quer mais viagens como essa pelo lado mais curioso e inexplicável do nosso planeta. Imagine caminhar por um deserto completamente vazio e, sem perceber, estar pisando sobre figuras que só fazem sentido quando vistas do alto. Foi exatamente isso que aconteceu com as linhas de Nazca. O mistério começa no tamanho. São linhas que se estendem por quilômetros, formando desenhos perfeitos de animais, plantas e até formas geométricas que parecem código. O mais inacreditável: a civilização Nazca não tinha nenhum tipo de tecnologia para observar isso do céu. Pelo menos, nenhuma que a ciência conheça. E é aqui que muita gente levanta a primeira pergunta proibida: como eles criaram algo tão grande sem enxergar o resultado final? Guarde essa informação, porque ela vai ficar ainda mais estranha no próximo bloco. Entre todas as figuras, uma delas deixa pesquisadores perplexos até hoje: o famoso macaco de Nazca, com aquela cauda em espiral perfeita. Mas tem mais: o beija-flor, a aranha, o condor. Cada desenho tem proporções tão precisas que parecem feitas com instrumentos modernos. O que espanta é a quantidade de detalhes. O macaco tem dedos exagerados, o beija-flor tem bico estendido como se apontasse algo no horizonte e a aranha. Bom, prepare-se, porque existe uma teoria dizendo que ela representa uma espécie rara que só existe na Amazônia, a centenas de quilômetros dali. Então, como um povo isolado no deserto sabia disso? E pior, por que criar imagens gigantes que ninguém da época poderia ver completamente? Segura essa, porque no próximo bloco o mistério fica ainda mais técnico. Se você acha que foram só desenhos aleatórios na areia, se engana. As linhas são tão retas que até hoje impressionam engenheiros. Algumas percorrem mais de 10 quilômetros sem desviar, nem um pouquinho. Para manter isso assim, você precisaria de instrumentos de medição avançados, como nível, teodolito ou, no mínimo, algum sistema para enxergar tudo de muito alto. Mas adivinha? Os Nazcas não tinham nada disso. A explicação científica mais aceita é que eles usavam estacas e cordas, mas existe um problema: isso funciona em pequena escala. Agora tente fazer isso por quilômetros, sem curvas, sem inclinação e sem erros. E tem um detalhe que deixa tudo mais bizarro: muitas linhas apontam exatamente para posições astronômicas do Sol e de estrelas. Coincidência? No próximo bloco vamos entrar nessa parte, e é aqui que o debate fica realmente quente. Alguns pesquisadores defendem que as linhas de Nazca eram, na verdade, um gigantesco observatório astronômico. As linhas se alinham com solstícios, posições da Lua e até constelações específicas. Se isso for verdade, os Nazca tinham um conhecimento avançado do céu, um nível de precisão que só civilizações altamente observadoras conseguiam alcançar. Mas aqui surge outra dúvida que ninguém consegue explicar de forma satisfatória: por que usar figuras gigantescas para marcar eventos astronômicos? Por que um beija-flor apontando para o solstício? Por que uma aranha com proporções exatas de uma espécie rara encontrada longe dali? E como tudo isso resistiu 1000 anos sem desaparecer? Calma, porque esse detalhe é uma das partes mais estranhas do mistério, e é justamente o próximo bloco. O platô onde ficam as linhas de Nazca é um dos lugares mais secos do planeta. O clima é predominantemente seco. O chão é coberto por pedras escuras e quando essas pedras são removidas, o solo mais claro aparece embaixo, revelando as figuras. Isso criou um efeito fotográfico natural que dura séculos. Mas existe algo ainda mais impressionante. Mesmo com terremotos, ventos e mudanças climáticas, a maior parte das linhas continua intacta. Mas como pode isso? Alguns cientistas dizem que o microclima da região cria um tipo de escudo natural.
Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Os Nazcas sabiam disso? Eles escolheram exatamente o único lugar do Peru onde seus desenhos durariam 1000 anos? E se sim, o que eles queriam preservar por tanto tempo? Fica comigo. No próximo bloco entra uma teoria que muitos preferem evitar. Aqui entramos no território mais delicado. Alguns dizem que as linhas de Nazca foram criadas para serem vistas do céu. E nesse ponto surgem teorias falando de visitantes extraterrestres, rotas de pouso e mensagens para viajantes espaciais. Claro, essa teoria divide opiniões. Mas existem detalhes que fazem muita gente pensar duas vezes. As formas geométricas são tão perfeitas que parecem feitas com maquinário. As proporções seguem padrões matemáticos específicos. E muitas figuras gigantescas parecem setas apontando direções específicas. Os arqueólogos tradicionais não aceitam essa ideia, mas uma pergunta sempre volta. Por que um povo sem nenhuma tecnologia aérea criaria algo que só faz sentido visto do alto? Pensa bem nisso, porque estamos chegando ao momento mais simbólico das linhas de Nazca. Entre todos os geoglifos, um deles é o mais intrigante, o chamado astronauta de Nazca. Ele parece um ser humano segurando algo parecido com um capacete ou máscara, com olhos desproporcionais e postura incomum. É claro que muitos defensores de teorias alternativas dizem que essa figura representa um visitante vindo do espaço. Os arqueólogos respondem que é apenas um pescador estilizado. Mas ninguém sabe explicar por que ele é tão diferente dos outros desenhos, nem porque foi feito numa área isolada, quase como se fosse uma assinatura. Esse símbolo, até hoje, é um dos maiores enigmas, e o que ele representa pode mudar completamente a nossa interpretação de todo o conjunto. Depois de tantos estudos, escavações e teorias, a verdade é simples. Ninguém sabe ao certo por que as linhas de Nazca foram criadas. Talvez religião? Astronomia? Mapas de água subterrânea? Ou mensagens para o céu? Talvez uma mistura de tudo. O fato é que, quanto mais estudamos Nazca, mais perguntas surgem. E é isso que torna esse mistério tão irresistível. Se você ficou tão impressionado quanto eu, deixa o like, se inscreve e compartilha. Isso ajuda demais o Curionauta. E comenta aqui embaixo, qual figura de Nazca você achou mais enigmática? E você acha que elas eram mensagens? Para quem? No próximo vídeo, vamos explorar outro fenômeno tão inacreditável quanto este.